Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui, região. 31 993 66 54 15. Repetindo, 31 993 66 54 15. E aí, tudo bem? Começa agora mais um Pitanguiense do Dia, esse podcast que se propõe a contar aqui na internet histórias de pessoas de Pitangui que se destacam em várias áreas. E nesse episódio, o meu convidado, que muito me orgulha por ter aceitado o convite, é o poeta e professor de língua portuguesa Roberto Carlos de Oliveira, que você provavelmente conhece como Roberto Caroli. Muito obrigado, por ter aceitado o convite, é um prazer tê-lo aqui no Pitanguiense do Dia. Eu que agradeço pelo convite e me sinto honrado em poder bater esse papo. Começando aqui a nossa conversa de um jeito bem mineiro, Caroli, você é filho de quem? Eu sou filho do Libério Cesário de Oliveira, que foi conhecido como Libério Sapateiro. Muita gente conhece ele, pessoas mais velhas, né? E a minha mãe é Inês Francisca de Oliveira. Meu pai, ele nasceu num lugar chamado Cercado, que é a atual Nova Serrana. Minha mãe nasceu no lugar chamado Monjolinho, no município de Martinho Campos. Mas o pessoal, embora o nome seja Monjolinho, mas o povo fala Minjulim. É mesmo? Por que será? É o linguajar, né? Linguajar da região, né? Nosso linguajar mineiro, né? Sim. Mas aí você nasceu aqui mesmo em Pitangui? Não, eu nasci em Alberto Isaacson, que também é município de Martinho Campos. Sim. Nasci lá no dia 7 de junho de 1966. Aí a gente... Logo, quando eu ainda era bem criança ainda, a minha família mudou para Divinópolis, ficou lá um período bem curto, parece que foi mais ou menos uns 6 meses, e depois minha família veio para Pitangui. Eu tinha em torno de 3 anos de idade, então, desde então, eu cresci em Pitangui, então eu sou pitanguiense de coração. Com certeza. E como que foi assim, essa fase da sua chegada em Pitangui? O que você lembra dessa primeira fase da sua infância aqui na cidade? Quando a minha família mudou para Pitangui, por incrível que pareça, eu me lembro do dia que a gente estava mudando. A gente estava vindo de Divinópolis e eu lembro da gente na estrada, estava fazendo uma chuvinha fininha e a minha mãe com medo por causa da chuva, rezando, né? E o caminhão era daquele que tinha uma manivela para fazer funcionar, o caminhão estava... estragado, né? Eu lembro disso. E a gente mudou ali, foi morar ali no Lavrado, ali em frente ao campo do Pitangui, né? Do Pitangui Esporte Clube. Moramos ali por um tempo. Depois nós mudamos para o bairro da Penha, na rua Rodolfo Cecílio. E ali, nessa fase, eu deveria ter uns 5 anos de idade. Então aí nós moramos ali. E foi um tempo que eu fiz as minhas amizades de infância, né? Um tempo muito bom para mim, que a gente brincava muito na rua, a gente ia na Mata da Pedreira, na Mata do Céu, né? Mata do Céu, a gente explorava aquela mata ali, brincava ali, então tivemos muitas aventuras infantis, muito bom. Na época, certamente Pitangui era visualmente bem diferente, né, do que é hoje. Esses lugares que você frequentava, o que você via que você mais recorda? A Pitangui era bem diferente, era bem menor, embora ainda seja pequena, né? As ruas, a maioria das ruas não eram nem calçadas, eram ruas de chão mesmo, inclusive na Penha ali, onde eu morei, onde eu fui criança, né? Praticamente todas as ruas ali não eram calçadas. Então, a diferença é essa, né? A cidade bem menor, bem mais tranquila, né? Ainda é tranquila, né? Mas naquele tempo mais ainda. Era um lugar bem pequeno mesmo, bem tranquilo. Em algumas ruas não tinha luz elétrica, né? Por exemplo, o bairro da Serra nem tinha luz elétrica, que lá da Penha a gente vê o bairro, né? Então, assim... Hoje em dia a cidade está muito bem desenvolvida, em comparando a tanto tempo atrás, né? Ou seja, nesse tempo aí foi suficiente para desenvolver muito, né? Sim, desenvolveu muito mesmo. Para quem hoje não, quem
é jovem ainda, né? Que eu já estou mais velho, né? Mas quem ainda está na adolescência, ele não imagina o quanto Pitangui desenvolveu, o quanto Pitangui evoluiu. Pitangui hoje é uma cidade, podemos dizer que é uma cidade moderna. Embora ela seja uma cidade histórica, antiga, ela perdeu as suas origens, né? Os seus casarões, a maioria, a gente sempre bate nisso, né? Então Pitangui perdeu muito da sua identidade como cidade histórica. Mas, por outro lado, ela se tornou uma cidade moderna. E hoje em dia nós podemos dizer que ela é uma mescla das duas coisas. É uma cidade histórica e moderna ao mesmo tempo. Bem observado. E Carol, ainda falando dessa fase da infância, por quais escolas que você passou na cidade? Eu estudei na escola Dr. Jacinto Álvares, conhecida como Grupo da Zuma. Na época, a dona Zuma ainda era diretora da escola, então cheguei a pegar essa fase. Então estudei ali até a 4ª série, né, que naquele tempo era a 4ª série. Depois estudei na Escola Monsenhor Arthur de Oliveira, na 5ª série. Acabei não concluindo, tomei bomba em matemática, repeti, né, nesse caso. Não, na verdade eu saí da aula no ano, as dificuldades da época, né, financeira, de família e tal. Aí no outro ano eu voltei e tomei bomba em matemática. A minha turma que eu estudava era a 5ª J, era a última turma lá do anexo, do que o pessoal chama de granja. Então ali que foi onde a minha turma estudou. Então eu digo que ali que eram os alunos mais pobres, eles colocaram a gente ali. Aí teve uma época que eles fizeram uma prova lá para nós, para fazer tipo uma reclassificação, e nessa prova, eles queriam, eu fui bem nessa prova, eles me passaram para a 5ª G, já foi uma evolução. Só que eu falei com a vice-diretora na época, era a dona Laura Morato, que eu não queria ir para a 5ª G, que eu queria ficar com meus amigos da 5ª J. Boa. Aí ela foi e deixou ficar lá. Aí depois, uma professora, que eu não vou citar o nome, né? Uma professora de história chegou na sala e falou assim: vocês são os piores, vocês são os mais burros, usou esse tipo de expressão mesmo, para derrubar a turma, detonar com a turma. A pior turma que tem é essa aqui, tal. Aí eu dei uma resmungada lá, né? Falei assim, não, mas eu tô aqui porque eu que quero ficar aqui com meus amigos. Porque eu poderia estar na outra sala. Aí ela foi e falou, e você aí, fica calado aí. Aí eu falei, tá, fiquei calado, né? Falei, mas eu vou mostrar pra ela, é na hora da prova. Aí toda a prova dela eu tirava total. Aí até que um dia ela foi e me elogiou na frente de toda a turma. Então foi uma fase muito boa, né? E o único problema é que no final eu tomei bomba em matemática, que eu não gostava de matemática e acabou que a professora também, eu fiquei magoado com ela, mas era o sistema da época, né? Então era assim que funcionava, então eu repeti, tomei bomba em matemática. Ou seja, desde muito cedo a facilidade para letras já estava lá presente, né? Sim, nessa época, quando tinha, por exemplo, a professora de português, que nessa época minha professora foi a dona Guilhermina Bicalho, né? Uma referência para mim. Ela dava temas de redação, né? Naquele tempo falava era composição. Então ela dava sempre um tema e eu sempre escrevia, né? Sem aquele preocupação de escrever bem, de tal, mas acabava que ela gostava das minhas produções e elogiava muito. Isso foi um incentivo para mim. Eu lembro que uma vez eu escrevi, teve 2 situações que eu me lembro. Uma, ela pediu para escrever sobre a hipótese da gente ir em outro planeta que fosse habitado e tal. Aí eu criei uma história lá que eu fui no outro planeta e tal, e inventei lá que os animais de carga da época, né, que aqui na Terra são cavalo, boi, né, e que lá não, lá os animais de carga são os besouros, né, que
eu observando os besouros na terra, eu imaginava que eles deveriam ser muito fortes, né? Então eu criei assim que os besouros não eram animaizinhos, insetos pequenos, que lá eles eram grandes e que eles eram os animais de carga lá. Então ela gostou tanto da minha história, achou tão criativa, que ela mandou todo mundo copiar no quadro, passou no quadro para todo mundo copiar. Uau, que história! E outra também ela fez a mesma coisa, que foi, ela passou para a gente escrever sobre os pais, que era dia dos pais na época, para descrever, né? Aí eu descrevi meu pai, né? Falei de suas características físicas, que na época ele tinha um bigode. Falei das características físicas e também das suas características humanas, né? Sim. Como pessoa e tal. Mas assim, eu não tinha nenhuma intenção que a minha produção de texto fosse a melhor. Eu escrevi só o que eu sentia, né, e tal. Aí ela gostou tanto também que ela leu em voz alta para todo mundo e depois passou no quadro para todo mundo copiar. Uau, que interessante. Então isso aí foi um grande incentivo para mim. Outra coisa sobre a dona Guilhermina, que eu gostaria de falar, que a dona Guilhermina era excelente professora de português e que ela realmente amava o que ela fazia, ela amava lecionar e ela queria que a gente realmente aprendesse. Ela pediu a gente para ler um livro que era A Ilha Perdida, que na verdade eu até já tinha lido esse livro antes disso. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Olha. Mas quando ela pediu para ler esse livro, né, que ela ia dar uma prova sobre o livro, aí muitos dos nossos colegas não tinham como ler esse livro, não tinham o livro. Naquele tempo era difícil de comprar o livro ou arranjar emprestado. E a maioria de nós, né, não tínhamos o livro. Eu tinha porque, eu não sei como não, mas lá em casa tinha esse livro. E eu já tinha lido. Aí, como a maioria não tinha o livro, o que ela fazia? Ela tirava uma aula para ela ler para nós. Ela lia para nós o livro em voz alta. Então, ela leu o livro para nós. Então, isso a gente mostra, isso para mim serve como uma pessoa que realmente preocupava com o nosso aprendizado. Não apenas cobrava, você vai ter que ler tal livro e pronto. Não, eu não tenho o livro não, então eu leio para vocês. Ela leu para nós. Bacana demais. É interessante observar que essas professoras não só te incentivaram a desenvolver a escrita, tanto que você veio virar um escritor, né, especialmente de poesias, e também a ser professor. Como que isso influenciou na sua escolha pela pedagogia? Bom, na verdade, eu não pensava em ser professor. Depois desse ano que eu falei, né, que foi marcado na minha vida, foi marcante. Sim. Mas mesmo assim eu tomei bomba em matemática. E o que aconteceu? Eu saí da aula, parei de estudar. Eu parei de estudar, falei com a minha mãe que eu não ia estudar mais. Naquele tempo os pais não se importavam tanto com isso, não davam tanta, né, importância aos estudos e tal. Então minha mãe não se importou que eu saísse da aula, ela só falou, então você vai ter que trabalhar. Aí eu fui trabalhar de servente pedreiro. Então eu fiquei sem estudar, saí da escola. Não me formei, mas eu nunca deixei de ler. Eu sempre lia mesmo. Tinha um vizinho lá, um amigo meu, nessa época eu já morava no Lavrado, né, que quando fui estudar no início lá, que eu falei que eu fui morar na Penha, né, depois de um tempo nós fomos morar lá no bairro Cachoeira, que é ali perto, indo para a Serra, e depois nós fomos para o Lavrado novamente, na rua Corgozinho Filho. Então nessa época eu morava no Lavrado. Então eu saí da aula nessa época e fui trabalhar de servente pedreiro. E tinha um vizinho meu, um pouco mais velho do que eu, que na casa dele tinha muitos livros, que a família dele é uma família que lia muito. Então, ele tinha uma biblioteca em casa, os irmãos dele, eles liam muito, então eles tinham muitos livros. Então ele me emprestava livros. Aí eu, Roberto, tem tal livro. Eu pegava, lia o livro, falava com ele, terminei. Ele falava, você quer outro? Ele quer, ele me emprestava outro. Legal. Então, sendo assim, eu li muitos livros nessa época, porque ele me emprestava um, eu lia ele em 2 dias, no máximo, em 2 dias, aí pegava outro, lia outro. Então, eu li todos os clássicos, infanto-juvenis, né, tipo Júlio Verne. Legal. Eu li muita coisa mesmo não tendo livro, eu mesmo não tendo livro, mas eu lia. Então, isso me ajudou muito, porque eu acho que a leitura é primordial. Exato. Então, eu nunca deixei de ler. Então, mesmo eu tento sair da escola, não estando frequentando a escola, mas eu
eu tinha tipo uma formação informal, né, vamos dizer assim, porque eu lia sozinho, eu li por conta própria, me tornei um autodidata. Isso, exatamente. E numa época em que o acesso à leitura era muito difícil, as bibliotecas públicas, quando existiam, né, eram bem escassas, o acervo bem limitado, né, então você soube aproveitar bem essa oportunidade que esse vizinho te ofereceu, né, de aprender. Sim, sim, porque na verdade nem na biblioteca, eu nem frequentava a biblioteca, né? Nem tinha, né, nessa época? Tinha biblioteca pública na época, uma biblioteca muito boa, que funcionava no Instituto Histórico, no museu, quando o museu ainda funcionava, naquele tempo o museu funcionava, né? Depois o museu ficou uns 30 anos ou mais sem funcionar, e parece que até hoje ainda não está funcionando ainda, né? Isso. Ele ficou uns 30 anos ou mais, né? Acho que deve ser quase 40 anos sem funcionar. Mas eu peguei a fase que ele funcionava, eu era jovem ainda, adolescente, mas eu não ia na biblioteca, porque esse amigo meu, esse vizinho, eu usava a biblioteca da casa dele, né? Depois, mais para frente, eu cheguei a ir na biblioteca pública, cheguei a pegar alguns livros, alguns livros emprestados. Ou seja, a base da sua formação como leitor foi essa biblioteca do amigo, né, que ele cordialmente e gentilmente ofereceu. Sim, a base foi essa. Então, todos os livros que você pensar, infantos juvenis, clássicos, né? Clássicos dos infantos juvenis, posso dizer que eu li quase todos. Isso é um grande exemplo da importância de fomentar a leitura, né? Para quem não tem acesso financeiro, que não pode adquirir, ter a própria biblioteca, né? Sim, eu acho que é muito importante a leitura ser incentivada, ser fomentada, desde quando criança. Eu sempre gostei de ler uma coisa que já estava em mim, porque desde criança eu tive interesse de ler. Não foi, porque meus pais me deram um livro quando eu era criança, o pessoal fala que tem que fazer isso e tal, né? Eu acho até que deve fazer mesmo, mas no meu caso não foi assim. Eu já queria ler. Mesmo que não tivesse nenhum incentivo, mas se eu visse um livro, se eu visse um gibi, eu queria ler. Então, eu acho que é uma coisa que já estava em mim, que é o apreço pela leitura. E é importante, sim, fomentar a leitura para os jovens, para as crianças, incentivar. O governo de Minas, na verdade não é o governo de Minas, na verdade o governo federal, né, criou uma nova lei aí, que eu não sei o número da lei, mas é uma lei que as escolas têm que incentivar a leitura. Então, começou já no final desse ano agora, né, que nós ainda estamos, né? Sim. Tem que tirar 10 minutos de cada aula para dedicar à leitura. Então, cada aula, a aula dura 50 minutos, cada professor, independente se ele é de português, não importa, não é só de português não, é todos. Naquele horário, no horário da aula dele, tem que tirar 10 minutos para que os alunos leiam. É difícil no início, porque os alunos ainda não têm esse hábito. Então, tem que criar esse hábito neles. Mas alguns já gostam. Então, isso é um grande incentivo, porque a escola tem livros. As escolas têm, todas as escolas têm boas bibliotecas, bons acervos, né? E, além disso, tem o programa, né, do governo, FNDL, eu acho. Fundo Nacional de Educação. Que manda livros literários para as escolas. Então, hoje, tem muita facilidade que não tinha no meu tempo, que nas escolas nem tinham biblioteca direito, e mesmo que tivesse, o aluno não tinha acesso. Hoje nós temos, né? Então, eu acho que tem tudo para a gente avançar com isso, melhorar o índice de leitura do brasileiro. Certo, e essa lei que você citou, essa lei federal, ela se aplica também às escolas estaduais e municipais? Bom, eu não sei muito bem, porque eu não participei da reunião que eles tiveram, né? Mas se aplica às estaduais, com certeza. Sim, que você é professor da rede estadual, né? Sou professor da rede estadual. Então, a estadual, com certeza, essa lei tem que ser aplicada. Agora, eu creio que nas municipais também, porque é uma lei federal que o governo estadual passou para a Secretaria de Educação, né? Sim. E aí as superintendências têm que desenrolar para funcionar. Verdade, fazer cumprir, né? E quando que essa bagagem sua de leitura
de livros que você lê, não por imposição, que você leu porque queria ler e que gostou, né? Quando que toda essa bagagem acumulada de leituras começou a refletir no seu trabalho como escritor? Logo no início, que eu ainda era criança, podemos dizer que eu era praticamente uma criança ainda, eu já comecei a escrever informalmente, sem intenção nenhuma, conforme até falei das produções de texto que a professora me incentivou, né? Outra professora, que foi minha professora, ela não gosta que fale, porque ela fala que aí eu tô entregando a idade dela, né? Que ela foi minha professora. Mas eu vou desagradá-la e vou falar, é Dilma Aguiar. É porque naquele ano que eu falei que eu tomei bomba, antes de eu parar de estudar, eu ainda tentei continuar estudando ainda. Eu fui estudar à noite, lá no Colégio Comercial Municipal Lima Guimarães, que funcionava ali no prédio do José Valadares, na casa da Maria Tangará. Então, funcionava à noite. Era uma escola municipal, né? E eu fui estudar lá, fazer a quinta série lá, à noite. E trabalhar de dia. Só que acabou que eu parei de estudar mesmo, né? No final do ano lá eu parei. Aí estudar à noite, naquele tempo podia, quem era menor podia estudar à noite. Hoje não pode, hoje tem um limite de idade, tem que ter autorização por escrita e tal. Aí o que acontece? Uma pessoa praticamente, um adolescente, praticamente criança, estudar à noite não dá certo. Por quê? Não tem responsabilidade, não tem maturidade, acaba juntando com os colegas e falando, vamos na aula hoje não, vamos para tal lugar, vamos para o barzinho tal, vamos para... E é isso que a gente fazia, então foi isso que eu parei de estudar. Mas nesse período, no início ainda, aí a professora de português nossa, era Dilma Aguiar, ela estava começando a carreira dela como professora, ela era muito jovem ainda, ela era até solteira ainda, né? Ela também foi uma pessoa que me incentivou, que eu também escrevi um texto lá, que ela pediu, e aí ela gostou tanto que ela falou assim, você lê muito, né? Falei, eu leio. Ela falou, então é por isso, porque seu texto é bom demais e tal. Aí ela me elogiou muito. Que legal. Então isso também foi um incentivo. Então nesse tempo eu comecei a escrever, aí eu comecei a querer escrever poemas, né? Porque o meu gênero preferido é esse. Então eu comecei a escrever poemas. Era uma coisa bem fraquinha, né? Mas o começo foi assim, foi nessa época. E quais os grandes poetas que você leu que mais te inspiraram nessa fase inicial? Bom, são muitos, né? Bom, eu vou citar Vinícius de Moraes, que isso aí não tem como não citar. Carlos Drummond de Andrade, que também é outro, né? Aí indo já para os mais clássicos, né? Augusto dos Anjos, Castro Alves, Aloysio de Azevedo. Aí depois voltando de novo para o lado mais moderno, Mário Quintana, Cecília Meirelles, Paulo Leminski, Ferreira Goulart. Sempre teve uma época que um era o meu preferido. Teve uma época que o meu preferido era o Vinícius de Moraes. Depois, outra época, o meu preferido foi Ferreira Goulart. Mas hoje nenhum é preferido. Hoje todos são igualmente importantes para mim. Sim, todos deram contribuições importantes nessa base, né, de referências. Sim, todos deram... foram referências, né? Não referências no sentido de eu seguir o estilo deles, mas no sentido de eu ler e gostar. Né? Tem um poeta também que eu esqueci de citar, chamado Vicente de Carvalho. É um poeta clássico, parnasiano, mas muito bom, que eu li alguns poemas dele e gostei muito. E também tem o mineiro, né? Alfonso de Guimarães, excelente, e o Alfonso de Guimarães Júnior, filho do Alfonso de Guimarães. Também poetas muito bons. São alguns poetas mais antigos que ficam um pouco esquecidos, né? Não posso deixar de citar Cora Coralina, né? Não posso também, Cecília Meirelles eu já citei, Cora Coralina, né? E Adélia Prado, a nossa poeta aqui da nossa região, que premiadíssima, né? Ganhou 2 prêmios importantes esse ano, né? Que foi o prêmio Machado de Assis, que é o maior prêmio da língua do Brasil, né? No caso, que é o prêmio da Academia Brasileira de Letras. E recebeu o maior prêmio da língua portuguesa, que é o prêmio Camões. Tudo num ano só. Então, realmente, ela uma poeta, né? Então, geralmente, esses prêmios, quem ganha são os grandes romancistas.
Então, ela, como uma poeta, ganhar esse prêmio, isso foi um grande destaque para a poesia, né? Que a poesia ainda está viva. É verdade. E também para nós, né? Mineiros e do centro-oeste de Minas, né? Que temos que nos orgulhar da Adélia Prado. Que legal, é isso aí, justíssima homenagem. E nessa época inicial das suas aventuras pela poesia, onde que você tinha acesso a essas grandes obras? Eu tinha acesso a essas grandes obras através de livros didáticos. Por exemplo, eu, embora não estivesse estudando, não estivesse na escola, mas minha irmã estava. Então, minha irmã estudava, tinha os livros de literatura lá, aí eu pegava os livros de literatura dela e ficava lendo. Que legal. Aí eu lia Castro Alves, Luiz de Azevedo, aquela história, né? Aquela literatura, a história da literatura, a sequência literária, a teoria literária, eu pegava e lia aquilo. E aí eu lia os poemas daquele pessoal e com isso, aquilo me enriquecia, né? Então foi assim. Aí depois eu conheci, né? Quando eu comecei a escrever, eu vou citar aqui o José Antônio de Freitas. O José Antônio de Freitas, eu conheci ele e eu falei com ele que eu também gostava de escrever e tal, fazer poemas e tal. Aí ele foi e me ensinou a fazer a métrica, a metrificar. Então eu aprendi isso com ele, né? A metrificar, aí eu escrevi alguns sonetos e tal. E aí ele me apresentou outros autores que eu não conhecia, né? Por exemplo, Eno Teodoro Vanck, é um poeta paranaense, mas que era radicado no Rio de Janeiro, e que era um trovador. E esse Eno Teodoro Vanck, ele ensinava a fazer trovas por correspondência, quem quisesse aprender. Aí a gente mandava a trova para ele mandava de volta a carta, falando se estava bom, se estava certo, se a métrica estava certa, o que poderia melhorar. Então foi outra pessoa que eu aprendi com ele. No início, assim. Depois eu deixei de lado essa questão da métrica, e embora eu saiba metrificar, mas hoje em dia eu não me preocupo com isso. Hoje eu digo que eu sou um poeta livre. Eu não me prendo mais a formas. Não que eu seja contra, pelo contrário, eu admiro muito um soneto muito bem feito. Um soneto bem feito é muito difícil. São poucos que conseguem fazer um soneto bem feito, tá? Porque é um poema muito clássico e que tem uma regra muito rígida. Então, para o cara fazer um soneto bom, não é fácil. Então, um cara que era mestre no soneto, embora ele fosse um poeta moderno, mas ele também escrevia soneto, era o Vinícius de Moraes. E os clássicos que eu falei, que eram bons também, era Augusto dos Anjos, Alfonso de Guimarães, né? O próprio Castro Alves, embora eu acho que ele escrevia mais poemas longos, né? E tal. Mas esses eram mestres na métrica, embora o Castro Alves, os mais antigos, eles usavam algumas palavras que hoje não se usam mais, usavam algum recurso que hoje não se usa mais. Você falou sobre as regras aí para soneto. Tem algum exemplo de regra assim, para a gente ter uma ideia de quão complicado que não é fácil? Sim, por exemplo, a métrica, né? Tem o soneto decassílabo e o soneto alexandrino, mas o decassílabo que é o que o pessoal mais pratica, né? O alexandrino é muito difícil de fazer. Eu, pessoalmente, acho que eu fiz uma vez, mas nem sei se ele ficou certo, se ele é alexandrino de verdade, porque ele é difícil. O José Antônio de Freitas é muito bom, ele sabe fazer o soneto alexandrino. Agora, o decassílabo, por exemplo, ele tem que ter 10 sílabas poéticas. O que é sílaba poética? A diferença da sílaba poética para a sílaba gramatical é que a sílaba gramatical, você conta as sílabas exatas, né, de uma palavra, de uma frase. Na sílaba poética, você vai contar as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes. Então, o poema, o petrificado, ele tem, o soneto, no caso, ele tem que ter sílaba tônica na sexta e na 10ª sílaba. Em alguns casos, tem que ter, não só na sexta e na 10ª, mas alguns colocam em mais sílabas ainda. Tem alguns que colocam na sexta, na 8ª e na 10ª, tem uns na 4ª, na 6ª, na 8ª e na 10ª. Mas o mais usual é na sexta e na 10ª, que é o mais usual e o mais fácil também. Mas que tem que ter métrica. E também tem a
o sistema das rimas, né? Tem que ter a rima, a primeira rimando com a terceira e a segunda rimando com a quarta, que é o quarteto. E tem também, pode ser também, a primeira rimando com a quarta e a segunda rimando com a terceira. Pode também ser assim. Só que as rimas do primeiro quarteto têm que coincidir com as rimas do segundo quarteto. E aí depois termina com os tercetos. 2 tercetos, quer dizer, são duas estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Ou seja, não adianta só ter ali a inspiração, querer passar uma determinada mensagem num verso. É preciso conhecer essas questões de engenharia quase, né, das poesias, dos poemas. Sim, tem que conhecer essa questão da versificação, né? Que nós podemos comparar até como uma matemática da poesia, né? E além do mais, além de ser uma matemática da poesia, podemos dizer que é como se fossem umas notas musicais. Por quê? Porque a poesia, ela tem que ter musicalidade. É verdade. Então ela tem que ter musicalidade para que ela fique agradável para quem está ouvindo quando alguém lê. Sim. Então ela tem que ter ritmo, tem que ter musicalidade, e a musicalidade está nisso aí, é na rima e na métrica. Agora, um poema que não é metrificado, um poema livre, ele pode ter musicalidade? Pode, porque o poema é livre, mas o poeta ele precisa saber fazer um poema que tem ritmo, que tem musicalidade, mesmo que não tenha métrica, mas ele tem que saber. Eu acho que é mais difícil ainda, porque aí o poema que já tem essa regra, como o soneto, a trova, o próprio haikai tradicional, que tem essa regra, acaba que é difícil você aprender a metrificar? Mas uma vez que você aprendeu, o seu poema vai sair com musicalidade, vai sair com ritmo e tudo mais. Agora, um poema que não tem isso, aí você se torna mais difícil ainda, mas o poema tem que ter musicalidade, tem que ter ritmo, tem que saber usar o som das palavras, para o poema ter ritmo e ele ficar gostoso, ficar agradável, senão vai ficar uma coisa que não vai agradar. Então o pessoal vai ler, não vai entender, vai ficar uma coisa sem gosto, como se fosse uma comida sem tempero. Boa, gostei do exemplo. E depois que você já teve essa formação, essa bagagem, tanto de leitura quanto de escrita, quando que foi a sua primeira obra? Vamos começar agora a falar dos seus livros. Bom, a minha primeira obra foi o livro Pão e Vinho, que eu publiquei em 1992, que foi a realização de um sonho, né, que era publicar um livro. Imagino. Como é que foi essa primeira obra? As dificuldades, o que ela teve dentro dela? A dificuldade é que a gente não tinha condição para bancar o livro, né? Então eu fui atrás de apoio, de patrocínio. Então bati muitas portas de empresas, de lojas, de oficinas, até mesmo da prefeitura. E recebi vários nãos, né? Então a dificuldade é essa. Mas no final acabou que eu consegui alguns apoios. Que deu para pagar a metade da produção do livro, e a outra metade eu arrumei um dinheiro emprestado com um amigo meu, olha a audácia minha, né? Arrumar dinheiro emprestado para publicar um livro. Mas é um empreendimento, sem dúvida, né? Foi um empreendimento, né? Então, aí eu publiquei o livro lá em Divinópolis, na gráfica Cidil, então tinha que ir lá pessoalmente, naquele tempo não tinha internet, né? Então eu tinha que ir lá pessoalmente, levar e tudo. E aí eu fiz lá na gráfica Cidil o primeiro livro, Pão e Vinho. E você lembra qual foi a tiragem que esse livro teve? Eu fiz uma tiragem de 500 exemplares na época, uma grande tiragem, né? Muito. Hoje em dia, eu não faço uma tiragem mais de 100, porque naquela época eu tive essa ilusão, né? De fazer 500 exemplares. Então foi a tiragem de 500 exemplares. Eu fiz o lançamento do livro na Praça Antônio Fiuza, na época, e foi muito bom. Muita gente foi e tal, vendi bastante livro. Pelo menos deu para pagar a parte que eu peguei emprestado, né? Pelo menos isso. Que ótimo, então, né? Já começou bem. Mas aí a parte de conteúdo dessa obra, o que você colocou lá nessa primeira, que você mais lembra? Nesse primeiro livro, como eu, na época, estava mais voltado para
o evangelho, né, para a igreja, estava na igreja. Eu acabei escrevendo mais, embora eu tivesse escrito outros tipos de poemas, mas acabou que eu coloquei mais poemas espirituais, vamos dizer assim, que falam sobre Deus, falam sobre a conversão, sobre a experiência com Deus e tal. Escrevi mais poemas assim. Claro que eu coloquei uns outros que não eram também, mas a maioria foi... Tanto é que o título é Pão e Vinho, que faz referência à ceia, né? Sim. Vamos dizer, a ceia. Na igreja católica eles falam comunhão, né? E na igreja evangélica eles falam ceia do Senhor, ou mesa do Senhor e tal. Então o título foi um título que faz referência à questão religiosa. Certo. Falamos aí do seu primeiro livro. E agora o segundo livro, qual foi? E como que foi também a produção e o conteúdo dele? Aí o que acontece, né? O primeiro livro acabou, como eu fiz uma tiragem muito grande, no lançamento eu vendi até bastante e tal, nos primeiros dias, mas todo mundo que tinha comprado já tinha comprado, né? Então fiquei com os livros encalhados. Então, com isso eu não publiquei mais, fiquei muitos anos sem publicar. Então, quando eu voltei a publicar, aí quando eu já era professor, você havia me feito essa pergunta mas no início, né? Que aí o que acontece? Falando da minha trajetória escolar, né? Como eu já tinha falado que eu saí da escola, e aí eu fiquei muito tempo sem estudar, saí da escola, só que aí eu comecei a fazer as provas de supletivo e tal, e fui fazendo assim, que eu não queria mais voltar para a escola. Eu fiquei desiludido. Aí depois de muitos anos, já estava adulto, né? Já tinha casado, né? Que é uma fase, que é a parte que eu não prefiro não ficar entrando muito em detalhe dessa parte, mas eu fui casado e tal, e então já estava casado já e tudo. Aí que eu fui concluir mesmo o ensino médio, através do SESEC, e aí logo em seguida eu fiz a prova do Enem, passei, consegui a bolsa de estudos, e eu já trabalhava na escola como auxiliar de serviços gerais. E aí eu fui e fiz faculdade de letras. E aí quando eu já era professor, já estava dando aula, aí eu peguei e falei, eu vou publicar um outro livro. Aí um livro que tinha um poema que tem o título Diante do Espelho, que está no primeiro livro, que uma pessoa tinha falado comigo assim, não, esse poema é tão bonito, o título do livro deveria ser esse. Aí eu falei, então o próximo livro, o título vai ser esse. Que legal, então foi assim que surgiu a ideia do título do segundo livro, Diante do Espelho, que foi lançado em que ano? Diante do Espelho foi em 2012. Aí... Quando eu publiquei o Pão e Vinho, né? Como eu falei, uma pessoa comprou esse livro de mim, leu, falou, gostou muito, inclusive é uma professora, e ela falou esse poema que deveria ser o título do livro. O poema é muito bonito e tal. Aí, 20 anos depois, né? Em 2012... eu fui publicar o livro Diante do Espelho. E você chegou a procurar essa leitora que te falou que esse texto lá do primeiro livro foi muito bom e que deveria ser o título do livro, para falar com ela, agora chegou o momento aí, 20 anos depois? Você acredita que não? Não deu tempo? Não, eu não pensei nisso, né, de especificamente. Seria interessante, imagina, será que ela lembrava da dica boa que ela deu? Talvez lembre, né? Talvez não. Porque tem tanto tempo que talvez ela não lembre. Mas assim, tendo a oportunidade, eu vou falar com ela, sim. Bom que ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Ainda estamos em tempo para isso. Ótimo. Né? Isso que importa, né? Sempre há tempo. Isso é um grande exemplo, aliás, né, Carol? Que ainda dá tempo, né? Às vezes a pessoa está desanimada porque não teve uma formação na escola. Hoje tem o EJA, tem esses cursinhos aí que permitem as pessoas, né, terminarem a escola, a educação básica. Então sempre há tempo para o conhecimento, né? Sim, hoje, eu digo que hoje as coisas são mais fáceis, né? Porque naquela época minha, quando eu era criança, jovem, adolescente, né? Era uma época dura, era uma época difícil, era uma época de ditadura militar, né? Que eu peguei essa fase quando criança, embora eu não entendesse disso, mas depois de adulto que a gente vai lembrar e falar, por isso que as coisas eram tão difíceis naquela época, por isso que os professores também eram tão durões, porque eles também estavam vivendo nessa época da ditadura, e de repente eles até eram favoráveis a isso, né? De repente eram. Naquela época, o pessoal tinha que ser favorável ao governo, né? Isso. E tal. E era difícil alguém que tinha coragem de falar, de ser o contrário, né? Porque se fosse contrário, nós sabemos o que acontecia, né? E isso quase que voltou a acontecer, né? Infelizmente. Mas eu vou dizer graças a Deus que eu acredito em Deus, né? Sim. Mas graças a Deus e graças a
Há outros fatores também, né? Que o pessoal estava usando o nome de Deus para querer trazer uma ditadura, né? Quer dizer, usar aquele que é o amor, aquele que morreu crucificado, que morreu torturado, que morreu no nosso lugar, aquele que só amou. Aí vai usar o nome dele para praticar o ódio, para difundir o ódio, para falar, para defender a tortura. Então é uma coisa muito incoerente, né? Mas isso foi vencido. O amor vence, né? Então, quase que nós voltamos àquela época, né? O pessoal estava negando que teve ditadura, estava negando que teve tortura, né? Mas só de negar isso, para mim, já era uma tortura. Estava me torturando psicologicamente, né? E tal. Então, quer dizer, naquela época era muito difícil. Não tinha opção. Isso. Vou falar. A questão, por exemplo, de livro didático. Quando eu estudei no Monsenhor Arthur de Oliveira, depois de alguns anos, eu observei uma coisa. Uma pessoa só da minha turma da Quinta J, na verdade não era da Quinta J, era da outra turma antes do primeiro ano que eu estudei e depois que eu voltei no outro ano, né? Uma pessoa só de todos os meus colegas é que formou o ensino médio. Uma pessoa só. Nossa. E é justamente a pessoa que tinha condição, a família dela tinha uma condição financeira melhor. Uma pessoa que na época, nos padrões nossos, né, nos nossos padrões da época, podemos dizer que ela era uma pessoa rica, embora não seja exatamente isso. Mas segundo os nossos padrões, poderia considerar rica. Sim. Então, essa foi a única pessoa que formou o ensino médio. Os meus outros colegas, todos da época, não formaram. Todos foram trabalhar de servente pedreiro, foi trabalhar não sei aonde, e ninguém formou. Eu acho que tem alguns que até hoje não formaram o ensino médio. Então eu acho que eu fui um que acabei me sobrevivendo. Por quê? Era tanta exigência, tanta cobrança. Por exemplo, você tinha que ter o livro de matemática, o livro de história, o livro de ciências, o livro de geografia, o livro de português. Você tinha que ter todos os livros. E os livros não eram dados, não eram de graça. Você tinha que comprar. E se você não tinha o livro, você era humilhado. A professora te humilhava, te xingava, entendeu? Tinha que ter lápis de cor, tinha que ter régua, tinha que ter compasso, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, entendeu? Tinha que ter uma tal de uma caderneta, né? Até a caderneta era comprada. Então a gente que não tinha condição, o que acontecia? A gente saía da aula, a gente desistia, entendeu? Então hoje não. Hoje os alunos têm tudo. Hoje os livros são de graça. Tem livro de todas as disciplinas de graça para os alunos. Hoje se o aluno não tem, hoje não é exigido nada disso, é obrigado a ter lápis de cor, é obrigado a ter caderno de desenho, é obrigado a ter compasso, é obrigado a ter, entendeu? Não tem nada disso obrigado mais, nada é exigido mais. Então hoje em dia, nada disso é obrigado, se o aluno não tem nenhum lápis, a própria escola vai dar ele um lápis lá, e, além do mais, tem condição melhor, o poder aquisitivo melhorou, né? Nós estamos numa época que tem mais prosperidade, mais possibilidade, mais emprego. Hoje, uma pessoa que na minha época era pobre, pode dizer que ele é classe média, entendeu? Sim. Então, a época é diferente. E, além de tudo, tem EJA, para quem parou de estudar, para recuperar esse tempo. Agora tem o Enseja, que a pessoa vai lá, faz uma inscrição, faz uma prova. Essa prova é grátis, não é cobrado, né? Então, a pessoa pode ir lá concluir o fundamental, concluir o médio através do Enseja, pode fazer o Enem, pode conseguir uma bolsa, pode ser uma bolsa para a universidade particular, né? Ou pode até conseguir para uma universidade pública, para uma federal. Eu conheço pessoas que estão na Universidade Federal e que não estaria de modo algum, não teria condição de modo algum antes, se não fosse esses programas de hoje, programas do governo de hoje, que naquele tempo não tinha, e muito pelo contrário. A gente, lugar pobre, não tinha oportunidade. Ou seja, hoje em dia todo mundo tem basicamente grandes oportunidades, é só saber aproveitar, né? Saber aproveitar, ter, né, entender, né? Abrir os olhos, cair a ficha na pessoa, né? Porque eu, como professor, eu vejo que os alunos
muitos, né, a maioria, vou dizer assim, a maioria dos alunos não tem perspectiva. Eles estão lá sentindo assim, por obrigação. Eu estou na aula porque minha mãe me obriga, meu pai me obriga, eu tenho que vir. Se eu não vier, nós vamos perder a Bolsa Família e tal. Então, quer dizer, tudo o que foi feito para facilitar para ele, em vez de aproveitar, ele não está aproveitando. Então, muita gente está deixando de estudar para trabalhar rasgando palha. Está preferindo rasgar uma palha, ganhar um dinheiro no momento e abrir mão de um futuro. E agora o governo ainda, vendo isso, que os alunos estão deixando de estudar, saindo da escola para trabalhar, para ganhar o seu dinheirinho, o que acontece? O governo federal criou um outro programa que chama Pé de Meia, para ajudar para o aluno que não sair da aula no ensino médio recebe esse dinheiro, e que é uma boa quantia, né? Então, é mais um incentivo. Então, quer dizer, hoje é tão fácil que os alunos estão recebendo para estudar, o governo está pagando para eles estudarem. Então, quem não estuda hoje é realmente porque não quer. E para receber esse incentivo financeiro também tem que comprovar para o governo federal, de tempos em tempos, a frequência nas aulas, não é? E as notas médias ali. Sim, tem que comprovar a frequência, né? Não pode ter um número máximo. Um número grande de falta, tem um mínimo ali, né? Sim. E também tem que estar com as notas, pelo menos na média, né? Sim. Tem que estar na média em todas as disciplinas. O que também não é difícil, né? Não é difícil. Pois é, e hoje também nem tem bomba, né? Ou tem ainda reprovação? Hoje são dadas mais chances que há alguns anos não davam? Sim, a reprovação existe. Mas eu digo que é mais difícil você ser reprovado do que ser aprovado. Antigamente era difícil de ser aprovado. Você tinha que suar para... Nossa época. Você tinha que suar para ser aprovado. Agora, o contrário, você tem que suar para ser reprovado. Porque hoje é tudo facilitado. Hoje, a lei, né? Vamos dizer, a lei lá da educação, as leis, elas são totalmente a favor do aluno. O aluno tem direito de tudo. Então, o aluno hoje, por exemplo, ele pode passar devendo 3 disciplinas. Então, ele não toma bomba, ele passa de ano. Aí, durante outro ano, ele vai fazer aquelas provas lá e tal, e eliminar. Para ele ser reprovado, ele tem que ser reprovado em 4 disciplinas. Mas, para ele ser reprovado em 4 disciplinas, o conselho de classe, que é a reunião dos professores e tal, é que vai tomar essa decisão. Fala, não, fulano realmente não tem condição. Como ele está sem média com a gente, nós não vamos ajudar ele, não vamos facilitar para ele, não. Nós vamos... Tá certo. Ele vai repetir de ano. Mas isso aí tem que ser a coisa que tem que ser feita, porque a lei está de tal modo que nós temos limite de aluno que pode ser reprovado. Não pode ser reprovado um grande número de alunos. Tem 20 alunos na turma. 10 vão ser reprovados. Não pode. Entendeu? Tem um limite ali. Então, a gente acaba o aluno tem que passar. Então, nem que seja na progressão parcial, devendo 3 matérias. E eles já sabem disso, né? Então, eles não esquentam a cabeça. Eles falam, não tem problema não, eu passo devendo. Entendeu? Então, nós chegamos nesse ponto. Ou seja, tudo que é feito para oferecer melhores condições, para facilitar para eles, acabam virando isso aí de alguma forma, né? Eles acabam aproveitando, né? De uma coisa que é para facilitar, que é para ser mais democrático, que é para o aluno realmente ele ter mais oportunidade, que antigamente não tinha. Antigamente, se eu não passasse numa matéria só, eu repetia de ano, né? Hoje tem recuperação paralela, quer dizer, o aluno, durante o bimestre, ele fez tal atividade, não conseguiu a média. Aí tem a recuperação paralela, que é durante o próprio bimestre, a gente vai dar ele mais oportunidade. Se ele não conseguir ficar na média na recuperação paralela, aí tem a recuperação bimestral, que aí a gente dá uma outra recuperação. Aí no final do ano, se ele não atingiu os 60%, né? Aí ele tem ainda a oportunidade de ter a recuperação em estudos independentes, que é uma recuperação final. E mesmo assim, se ele não passar em 3, em até 3, ele pode passar em progressão parcial, devendo essas 3 disciplinas. Ele só vai ser reprovado se ele não passar em 4. Então, quer dizer, tudo isso eu acho que foi feito com o intuito de ajudar.
de facilitar, de dar direitos ao aluno, de dar direitos ao cidadão, que em outra época o cidadão não tinha direito nenhum. Hoje, ele tem direito, mas ele está pegando esse direito dele e aproveitando isso para ficar, vamos usar uma palavra aqui, na malandragem, né? Por quê? Existe a diferença de liberdade e libertinagem. Então hoje eles estão pegando essa liberdade e transformando em libertinagem. É muito difícil, né? Sim, muito difícil, muito complicado, né? Falando agora então do seu segundo livro lançado em 2012, Diante do Espelho, o conteúdo dele foi mais sobre o quê? Aí o conteúdo do Diante do Espelho já foi um conteúdo mais amplo, né, vamos dizer assim. Eu coloquei ainda alguns poemas de cunho religioso ainda, poema que estava no Pão e Vinho, mas aí eu acrescentei outros poemas de cunho social, romântico também, mas mais cunho social mesmo. Então já foi uma diferença para o primeiro. Só que eu cometi o mesmo erro, né? Eu cometi o mesmo erro de fazer uma tiragem de 500 exemplares. Mas o que te levou a fazer 500 exemplares como da outra vez? É porque quando eu fui pesquisar, né, um lugar, uma editora, uma gráfica, uma editora e tal, uma prestadora de serviço, que o pessoal chama de editora, né? Sim. Aí tem uma lá de São Paulo, que aí de acordo com a quantidade de livro, aí fica mais barato. Aí, se fizesse 500, aí sairia mais barato, a unidade sairia mais barato, né? Só que isso é uma ilusão pra gente, né? Porque eu não vou vender 500 exemplares. Então, mas o motivo foi esse, porque a unidade saía mais barata. Então, poderia vender o livro, se cada livro saísse, vamos dar um exemplo, se fosse hoje, cada livro saísse por R$10. Se eu fizesse a tiragem maior, eles iam sair por R$6. Aí eu ia poder pegar o livro e vender por 15, vamos dar. Aí eu ia ter uma boa margem de lucro, né? E tal. Então foi nessa ilusão aí que eu cometi o mesmo erro. O bom é que o livro ele não tem, a não ser que seja um livro factual, mais jornalístico, ele não tem prazo de validade. Dá para continuar vendendo ele ao longo dos anos, né? Sim, porque a poesia, né, a literatura em geral, ela é atemporal, né? Então, daqui 20 anos, daqui 30 anos, o livro ainda está de acordo, né, está propício, né? Exato, para ser lido. Agora, se você pega um livro que é sobre um documentário sobre um acontecimento dessa época, aí daqui tantos anos vai servir como fonte de pesquisa, né? Mas para ler por interesse atual não vai ser, né? Sim. E aí, agora o seu segundo livro então foi em 2012 e o terceiro foi quando? Para a gente ter uma ideia aí da... O terceiro livro foi O Que Mais Se Faz Preciso, que eu publiquei em 2014. Esse livro eu peguei com os poemas antigos meus, da minha adolescência, os poemas bem fraquinhos, vamos dizer assim, né? Mas eu quis publicá-los. Então, eu publiquei O Que Mais Se Faz Preciso. Em 2014. E qual foi a inspiração para esse título? Foi também o título de um dos poemas. Ok. A maioria dos meus livros eu usei o título de algum poema. Boa. No título ele fala sobre isso, né? O amor é o que mais se faz preciso e tal. Nesse caso eu estou falando do amor entre os seres humanos, o amor humano, né? De paz. Um poema mais ligado à paz, né? Aliás, falando em 2014, foi um ano bastante produtivo, né? Foram 2 lançamentos no mesmo ano, não é isso? Isso, aí no mesmo ano eu publiquei o livro Só Quero Que Leiam a Minha Poesia. Também o título de um poema. Autoexplicativo esse, né? Autoexplicativo, né? Eu só quero que leiam minha poesia. Que não tem outra ambição, né? Claro, né? Se vender o livro, se tiver uma parte financeira, é bom também, lógico. Não quero não. Claro que eu quero. Eu não sou hipócrita, né? Mas... se ler, já fico feliz. Em 2015, no ano seguinte, veio então o Poema que eu perdi. Qual foi o poema que você perdeu? O poema que eu perdi, né? É um poema que eu escrevi. Já contei essa história para você numa outra entrevista, sim, né? É verdade, lembra. É um poema que eu escrevi indo para o meu trabalho. Na época eu estava trabalhando lá na escola Padre Joaquim, lá do Chapadão. Eu estava indo a pé trabalhar, né, da aula. E já estava de manhã, era 6 e pouco, e aquela lua grande, né, aquela lua exuberante, né? E eu fui olhando para a lua e conversando com ela,
e o poema surgindo na minha mente. Chegou lá, peguei o caderno, escrevi o poema, antes de começar a aula, escrevi o poema e guardei e tal. Aí passou um tempo, cadê o poema? Não achei mais o poema. Não sei o que aconteceu, se aquele caderno eu joguei ele fora, se eu tirei a folha. Não sei o que aconteceu, porque eu nunca mais vi esse poema. Aí eu escrevi o poema que eu perdi, falando sobre esse poema que eu perdi. Sensacional. E nunca mais voltou à memória esse poema perdido? Não, nunca mais. Então aí o outro tomou o lugar dele, né? Muito bom. Serviu de inspiração, né? Para outro, né? Sim, e serviu de inspiração e de alerta também para escrever e guardar de uma forma mais segura para não perder outros, né? Não perder. Você aprendeu com isso também? Aprendi, porque agora eu não perco mais. E aí depois de 2016, ano seguinte, teve o Palavras ao Vento, né? Palavras ao Vento. Foi um livro que eu publiquei em 2016, que eu escrevi bastante poema, a maioria inéditos. Na verdade, todos inéditos, né? Esse livro eu posso dizer que eram poemas inéditos, que eu escrevi dentro de um período curto. E aí eu fiz uma grande campanha, né, pelo Facebook, de pré-venda, e pessoas que eu nem conhecia pessoalmente na época. Eu fiz uma pré-venda tão boa, divulgação tão boa, que pessoas que eu nem conhecia, mas que me viam lá no Facebook, mandaram mensagem: eu quero o seu livro, e tal. E então foi um livro muito bem sucedido, nesse sentido de ser vendido, né? Foi muito bom. Ou seja, não foram palavras ao vento apenas, né? Foram palavras ao vento, mas que deram uma paradinha nos corações, né? Muito bom. Em 2018 veio então O Rio que Corre Dentro da Gente, né? Esse eu conheço bem. Em 2018 veio O Rio que Corre Dentro da Gente, que é um poema, que também é o título de um poema, né? Como Palavras ao Vento também era. E o Ricardo Elbert, né? Fez a capa do livro. Isso, né? Aí, o desenho da capa foi eu que fiz, exatamente. Foi, exatamente. Ficou muito boa e é muito elogiado até hoje. Valeu, obrigado. Também gostei da oportunidade, da possibilidade, né, de ter visto o texto principal, né, ter podido ler o poema antes para tirar a inspiração dele para o livro, para fazer a arte da capa. Exatamente. Depois, em 2019, eu publiquei outro livro chamado Poemas das Quatro Estações, que também a maioria dos poemas foram poemas que eu escrevi num curto espaço de tempo, né? Aí foi quando eu comecei a escrever mais e publicar coisas mais recentes, né? Que antes, nos primeiros livros, eu publiquei poemas mais antigos e tal. Inclusive, tem poemas antigos que nunca foram publicados ainda, mas serão. Mas o Poema das Quatro Estações foi um livro que eu publiquei em 2019, que são poemas que eu faço, como o próprio título já diz, né? Tem a ver com as quatro estações: inverno, verão, outono, né? Primavera, quer dizer, cada fase, né? Então são poemas das quatro estações, e que também a capa foi feita com o desenho do Ricardo Elbert. Isso aí, foi mesmo, exatamente. Que foi uma caricatura do Roberto Caroli. Exatamente. E que também é outro que a capa ficou muito boa e o pessoal elogia muito também. Que bom, também gostei desse trabalho. E aí depois, 2020, né, no ano seguinte, veio Sob o Signo da Poesia. Sim, aí veio Sob o Signo da Poesia, que na verdade já não é o título de um poema, mas é um verso de um dos poemas. Ou melhor, ele faz alusão ao poema, né? É um poema que eu falo, que eu nasci em junho, que eu sou do signo de Gêmeos e tal, né? No poema fala isso mais ou menos, mas que eu não acredito muito no zodíaco e tal, mas que eu sou do signo da poesia, tal. Resumindo, né? Sim. Então eu coloquei esse título, Sobre o Signo da Poesia. Muito criativo, gostei. E depois, em 2022, Não Existe a Máquina do Tempo. E aí, o que inspirou esse título e essa obra? Bom, o que inspirou esse título foi um poema que eu escrevi para Florbela Espanca. Eu fiz um poema falando sobre a Florbela Espanca, no qual eu falo que se existisse a máquina do tempo, eu ia voltar para lá, 1920, por aí, e ia conhecer a Florbela Espanca e ia casar com ela. Que aí os maridos que ela teve lá depois, eles não iam ter nem chance, que ela já ia estar comigo. Aí eu termino o poema falando: mas não existe a máquina do tempo. Que pena, né? E o mais recente, então, até esse momento em que nós gravamos, é o Na Próxima Estação. Na Próxima Estação. É o mais recente. Que lançado em que ano? Foi lançado
Ano passado, né? Ah. Não, ano passado não, foi em 2023. Sim, também conhecido como ano passado. Ano passado, porque eu já estou pensando que... Já está pensando em 2025. Já estou pensando que estamos em 2025, olha só. Então, na verdade, nesse ano eu não publiquei nenhum livro. Ah, então pronto, mas já está com o próximo engatilhado? Esse ano eu deixei ele vago, né? Mas você está vindo aí de uma média de um livro a cada 2 anos, não é isso? E pro ano que vem? Para o ano que vem eu já tenho 2 livros prontos já, né? Eu tenho 2 projetos, vamos dizer assim. Eu tenho um livro de poemas variados, né? De variados gêneros e tal. E não tem título ainda não defini qual será o título. E eu tenho mais um que eu quero publicar um livro só de haikais. Que o haikai é uma forma japonesa, né? De poesia, que eu sempre gostei. E ele tem uma forma fixa, né? Que ele tem que ter 3 versos. Sendo que o primeiro verso tem que ter 5 sílabas poéticas, o segundo 7 e o terceiro 5. Então, 5, 7, 5. Né? Então, essa é a forma japonesa que foi trazida para o Brasil, quando os primeiros japoneses vieram. Mas no Brasil, o haikai foi acolhido pelos brasileiros, né? Os brasileiros adotaram ele, só que eles adotaram ele em várias formas. Tem o haikai, que é o haikai tradicional, que é esse, 575, né, que muitos brasileiros praticam. Tem o haikai guilhermino, que o Guilherme de Almeida, que foi um grande poeta, né, que ele pegou e fez uma mudança no haikai tradicional. A mudança que ele fez foi o seguinte, que o haikai, ele não tem título, né, o haikai tradicional não tem título. E o Guilherme de Almeida, ele criou uma forma que o haikai passou a ter título. Aí tem que ter título. E uma dificuldade que criou no haikai, que no segundo verso ele tem que rimar. Dentro do segundo verso tem que ter uma rima ali. Eu não me lembro exatamente se é a segunda sílaba com a sétima. Sei que tem que ter uma rima interna no verso, que é muito difícil. E além do mais, ele tem que ter rima também do primeiro com o terceiro. Então, essa foi a dificuldade do poema do haikai guilhermino. Mas hoje existe o poema, o haikai, que é chamado de haikai livre. O haikai livre, que a maioria dos brasileiros adotaram, por exemplo, Milor Fernandes, um grande escritor brasileiro, um grande poeta brasileiro, um grande haicaísta brasileiro. Ele escrevia o chamado haikai livre. Paulo Leminski, um grande escritor de haikais, também escrevia o chamado haikai livre. Se você pegar e analisar o haikai dele, de acordo com o tradicional, você fala, não, esse aqui não é haikai. Mas é haikai porque é um haikai livre, que é aceito, né? No Brasil é aceito, os próprios pessoal da origem japonesa aceitam ele como um haikai livre. Então hoje não tem mais essa coisa presa, né? Tem aqueles que ainda gostam. Eu, por exemplo, gosto do haikai tradicional, escrevo o livro também, mas eu acho gostoso escrever o tradicional. Mas não tem mais aquele negócio de ficar com aquela crítica. Não, fulano de tal, o dele não está certo, não. É haikai, tem o tradicional e tem o livre. E tem um outro tipo que o pessoal chama de... Eles criaram outro lá para imitar o haikai, né? Que já tem um limite maior de sílabas e tal, né? Então, meu plano é esse, né? Mas eu não sei se eu vou fazer, que eu não estou mais preocupado. Eu vou ter que publicar um livro. Não estou mais com essa preocupação. Se for possível, eu vou publicar um dos 2, ou os 2, ou nenhum. Mas o projeto é um livro de poemas em geral e um livro somente de haikais. Bacana demais. Desde já, boa sorte. Com certeza não falta material e inspiração, né? Inspiração a gente tem todo dia, né? Por exemplo, o haikai. O haikai é um gênero que eu já conhecia, que eu já havia escrito alguns poucos haikais, mas ano passado, ou melhor, esse ano ainda, né? Nós ainda estamos em 2024. No meio do ano, eu entrei num grupo de WhatsApp que chama Zen do Haikai, que é só voltado para haikai. Então todo mundo escreve haikai e publica lá. Então com isso o que acontece? Eu deu uma febre em mim de todo dia escrever um haikai. Então durante um mês, mais ou menos, eu escrevia um haikai por dia. Tem dia que até mais de um. Agora não, agora eu parei, agora eu escrevo de vez em quando.
a febre passou, né? Então, com essa febre, o que acontece? Eu produzi muitos haikais. E juntando com os que eu já tinha, fazer uma seleção, né? Porque tem alguns que são bons, alguns que não, né? É porque a gente tem que ter autocrítica também. Tem alguns que não são publicáveis, vamos dizer assim. Podem até ser melhorados, mas não estão prontos ainda. Mas eu não gosto de ficar melhorando poema, não. Eu gosto de escrever e daquele jeito ele sai. Eu acho que o negócio de ficar querendo mudar muito, melhorando muito, acaba que você perde a essência dele. Então, se tem possibilidade de melhorar sem mudar muito, beleza. Se eu vou ter que mudar ele muito, então é melhor fazer outro, né? De uma vez. Então, o meu projeto é esse. Publicar um livro de poemas em geral e um livro apenas de haikais. Claro que eu também tenho outro projeto de publicar um só de aldravias, que é outro gênero, um só de quintas, que é outro gênero, que eu também escrevo. Mas para 2025, se houver essa possibilidade, sem pressão mesmo, sem eu mesmo me pressionar, eu vou fazer um dos dois ou os dois, ou nenhum. Ou seja, não vai faltar material nem inspiração, mas também assim, você disse que aprendeu a lição com aquele poema que você perdeu, né? Que você anotou num papel e depois perdeu o papel. Nesse momento atual, em que você está sempre com o celular na mão, tem sempre às vezes o computador também por perto, você usa essas ferramentas digitais para evitar esse tipo de coisa, para evitar perder uma anotação no papel? Como que é atualmente o seu processo criativo? Eu uso a ferramenta, eu publico no Facebook, publico no Instagram e tal, mas eu também agora anoto também. Eu anoto no caderninho, tenho um tipo agenda, e quando eu vou, todo poema que eu escrevo, eu vou lá e anoto, porque mesmo estando no Instagram, mesmo estando no Facebook, ele acaba se perdendo ali, que fica muito tempo ali, vai indo, a gente não vê ele mais. Então já anoto, tem um caderninho que eu anoto eles. Perfeito. Senão depois vira quase um outro poema inspirado na perda de um post, né? Aí vai ser o post-poema que eu perdi. Aí vai ficar muito complicado, né? Todo dia perdendo um poema, todo dia perdendo um post, aí vai virar até piada mesmo, né? Mas não vai perder esse caderninho não, hein? Não aceitaremos um poema, o caderninho que eu perdi. Já pensou? O caderninho que eu perdi? Não pode, né? A agenda que eu perdi? Mas já está bem guardado. Só não posso guardar tão bem guardado para depois não encontrar, né? Exato. Então tem que guardar bem guardado, mas ao mesmo tempo com acesso fácil, né? Ótimo, mas é isso aí, essas ferramentas hoje facilitam muito, né? Porque embora seja fácil estar sempre com o bloquinho na mão também, com o celular na mão, a não ser que, claro, numa situação que está sem bateria e tal, mas assim, você pode, de repente, até mesmo áudio, né? Gravar um áudio, você tá andando na rua, como você teve essa inspiração do poema da Lua, às vezes você até grava um áudio para você mesmo ali, você falando, né? A ideia é depois você anota ela, não é? Pode. Eu nunca usei esse recurso, não, mas é um bom recurso, porque vem aqui, tem hora que vem um poema pronto na mente da gente. Aí se a gente não escrever naquele momento, passar um tempo, a gente esquece. Fala, estava pronto, mas aí eu esqueço. Então, essa é uma possibilidade também. Se eu não tenho nenhum papel, nem uma caneta na hora, gravar um áudio. Eu estou citando isso como exemplo porque, como eu faço charge também, né, como você sabe, charge é factual. A gente vê uma notícia, vê um fato do momento, a gente tem que ter a ideia para fazer o quanto antes, senão vai ficar velho, né? A não ser que seja um cartoon, uma coisa que é mais atemporal, né? Mas assim, já me aconteceu de fazer isso, de eu estar vendo uma notícia, ter a ideia da charge, ou eu anoto no WhatsApp para mim mesmo, ou eu gravo um áudio para mim mesmo, para eu lembrar quando eu for desenhar, porque senão, se deixar só na cabeça, não tem jeito, a gente esquece mesmo. E tem hora também que você está com a ideia, vem aquele poema na sua mente, aquela inspiração, você não só não está com o papel na mão, a caneta na mão, mas você não pode escrever naquele momento. Por exemplo, eu estou de carro, dirigindo. Aconteceu isso comigo. Eu estava dirigindo, aí veio aquela ideia. Aí eu tive que ficar repetindo na minha mente, até chegar no lugar para poder escrever. Porque nem como eu gravar também o áudio, não tinha como. É que eu ia pegar o celular para gravar, tal. A não ser que eu parasse, mas parar na estrada é perigoso. Então, eu tive que ficar memorizando ele, né? Eu tenho um amigo que ele falou que ele deixa um caderninho, um bloquinho
na beira da cama dele, que às vezes ele sonha com o poema. Olha só. Que legal. E o poema já sai pronto no sonho. Aí se ele não, ele acorda e já escreve na hora, porque depois ele não lembra mais. É isso, quem trabalha com processo criativo é isso, tem que anotar mesmo, né? Mesmo que depois não use, mas pelo menos está anotado, né? Sim, às vezes até mesmo uma frase apenas, né? Às vezes você conversando com alguém, você fala uma frase. Opa, essa frase minha tá diferente, essa frase minha tá poética. Aí você vai e guarda ela, né? Isso. E falando nisso também, eu acho que hoje em dia, como eu falei, às vezes não usa, mas antigamente você escrevia o poema e, tipo assim, a única alternativa que você tinha era publicar no livro ou deixar guardado em casa. Aí não adianta, porque ninguém escreve para si próprio, né? Sempre escreve para os outros. Hoje, pelo menos, a menos que você, no processo ali de filtragem, de análise daquela criação daquele momento, seja algo que você fale, não, isso aqui eu não vou postar em lugar nenhum, você realmente jogue fora. Hoje você pode postar nas redes sociais, né? Imediatamente. Sim. Tem alguns poemas que eu escrevo que eu posto nas redes sociais. Mas quando eu vou passar para algum livro, eu falo, não, esse poema não tem qualidade literária, não tem qualidade poética suficiente para estar no livro. Mas para a rede social, ele é bom. Para a rede social, exato. Ele mandou o recado dele ali. Então, o pessoal às vezes gostou e tal. Então, acontece isso também. Às vezes ele não tem aquela qualidade para ser colocado no livro, que é uma coisa que vai ficar para muito tempo, né? Mas para uma coisa mais rápida, ele é bom. Acho até que um exemplo bom que a gente pode citar para ilustrar isso que a gente está falando é aquela ocasião, naquela vez em que aconteceu a derrubada da Torre da Santanense, né, da fábrica aqui em Pitangui. Sim. Eu vi que você postou nas suas redes um poema que você fez naquele momento, né, ali no calor do acontecimento, né, sobre a tristeza de estar vendo aquele símbolo de Pitangui caindo, né? Isso, então esse é um poema que ele é temporal, vamos dizer assim. Um poema, um amigo meu chama de poema circunstancial. Então, quer dizer, um poema que você faz naquela circunstância. Para aquela circunstância ele foi ótimo, mas ele com o tempo ele não vai mais ter mais aquela importância. É como se fosse uma crônica, né? A maioria das crônicas jornalísticas, né, vamos dizer assim, elas não resistem ao tempo. Uma crônica que foi escrita lá em 1940 sobre um acontecimento daquela época, para hoje não serve mais. Claro que existe a crônica, que é a crônica literária, né, que já vem o lado literário, como Rubem Alves, né, e o próprio Carlos Drummond de Andrade escrevia crônica literária, e que mesmo que está falando sobre algo daquela época, mas a linguagem que ele usou acaba resistindo ao tempo, mas normalmente ela não resiste, né? Porque o próprio nome já diz, crônica, a palavra crônica, ela refere ao tempo, né? Então, são alguns poemas que a gente escreve, algumas coisas que são circunstanciais. O dólar subiu, vou escrever sobre o dólar que subiu ali. O cronista escreve, o poeta vai fazer um poema sobre isso. Exato. Aconteceu... Eu escrevi muitos assim. Alguns eu até publiquei em livro, mas o ideal é que nem fossem publicados em livro, porque são poemas circunstanciais, que falam do momento ali. Falando em momento, outro momento, né, mundial que tivemos foi a pandemia ali no finalzinho de 2019, principalmente em 2020 e boa parte de 2021. Como que esse período tão trágico, né, da nossa existência, ao qual nós sobrevivemos, né, já que estamos aqui, interferiu no seu processo criativo? Inspirou alguns poemas? Você produziu mais? Como que foi durante aquele período? Naquele período, eu produzi bastante. Foi no período que eu publiquei o livro sobre o signo da poesia, né? Então, a gente ficava mais recluso, né? Então, eu escrevi muito. Poemas até um pouco pessimistas, né? Porque o tempo fazia a gente ficar pessimista, que é a situação, né? E, inclusive, em alguns até fiz alusão à própria pandemia, mas foi um tempo de boa criação, o tempo que deu para escrever bastante, foi um período muito bom para criação literária em si. Muita gente escreveu muito, muita gente produziu, escreveu livros nessa época, muita gente se revelou nessa época como escritor, porque estava lá naquela situação,
não pode sair, não pode ir no tal lugar, não pode nem visitar meus avós, meus pais que são idosos, tem que evitar até de visitá-los e tal. Então aquilo ali, muita gente acabou indo para o lado da arte, né? Da arte em geral, música, para escrita, para artesanato. Muita gente teve que partir para alguma coisa, porque senão ficava louco, né? E aí nós tivemos que sobreviver, né? E sobrevivemos. Carole, nosso papo tá ótimo e agora já então caminhando para a reta final, tem algum recado que você queira deixar para o seu público, os fãs dos seus trabalhos, os leitores aí, até mesmo um chamado para que estejam atentos aí às obras que você pretende publicar ano que vem? O recado primeiro é agradecer, né, a você por essa oportunidade, agradecer aos ouvintes também pelo interesse de ouvir, pela paciência de ouvir, né? E dizer que a gente tem muitos planos, né? Quem não tem plano para viver, não vai viver. Então nós temos que ter planos para viver, né? Então eu tenho plano sim, como eu já mencionei, de esses 2 projetos que talvez possam ser concretizados ou não, né? E que o importante não é que seja concretizado, o importante é que a gente tenha planos, né? Porque o plano nos mantém vivos. Se eu não tiver mais plano, eu vou deitar, né? E agradecer e dizer que pedir para continuar, né? Quem gosta do meu trabalho como poeta, né? Como escritor, eu gosto de falar poeta, né? Eu acho a palavra poeta muito bonita, né? Como Ferreira Goulart. Sempre que eu via uma entrevista dele, aí aparecia lá na legenda lá, Ferreira Goulart, poeta. Aí quando era o Vinícius de Moraes também, aparecia lá, poeta, embora ele fosse também escritor, compositor, cronista e tudo mais, né? O próprio Carlos Drummond de Andrade, embora ele também escreveu outros gêneros, crônicas, contos, conto infantil, né? Mas ele parecia lá, poeta, né? Então, no meu caso também, eu gosto de falar que eu sou poeta. Você até me fez lembrar, Carole, que eu entrevistei a Adélia Prado, a grande Adélia Prado, né, sua grande referência. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la 2 vezes, em 2 ocasiões de lançamentos de obras dela, e ela sempre pede para ser identificada como poeta e não como poetisa. Essa questão aí, tem gente que fala que é feminismo, né, e tal, porque de acordo com o significado seria poetisa. Isso antigamente, né? Porque hoje em dia o pessoal pode falar tanto um quanto o outro, mas poeta se torna, eu acho que, melhor, né? Porque quando fala poetisa, parece que está diminuindo a mulher. E quando fala poeta, não, ele está sendo poeta mesmo, igual, né? E isso eu acho que sem nenhuma intenção, fez isso foi a Cecília Meirelles, naquele poema que ela fala. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Então, ali não é ela falando como sendo mulher, mas é o lírico. Mas nela escrever dessa forma, eu acho que isso aí serviu como inspiração para as mulheres começarem a falar, em vez de poetisa, poeta. Né? Porque poeta é uma profissão, né? Então, poeta ou poeta. Né? Então, aí eu gosto de ser identificado como poeta, né? Embora a minha profissão mesmo seja ser professor, né? Com muita honra, com muito orgulho também. Né? Mas eu gosto, quando literariamente falando, de ser identificado como poeta. E o pessoal que gosta, então, dos meus poemas, que me segue e que me dão aí que são generosos comigo, né? De gostar, né? Então, eu agradeço e peço que continue me seguindo aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E agora eu vou ter também um site. Opa, conta essa novidade pra gente. Já está em construção, né, o site, já foi registrado o domínio e já está sendo está em período de construção, de manutenção, né? Se pesquisar lá, já vai ver lá escrito lá, poeta Roberto Caroli, tal, em breve, né? Então, o endereço é robertocaroli.com.br, tá? E aí, nesse site, nós vamos vou colocar os meus livros para serem vendidos, né? Sim. Com seus preços, com suas sinopses,
E também vou colocar poemas, eu não, né? A pessoa que vai colocar para mim, né? O meu técnico lá, né? Então nós vamos fazer isso. Nós vamos divulgar os meus livros, meus trabalhos, e eu acho que vai ser uma forma boa, né? De alcançar mais, ter um maior alcance, né? Sem dúvida, mais um canal. Inclusive, parabéns pela iniciativa, demonstra um comprometimento, um empenho, seu investimento, assim como naquele primeiro livro, lá no início, você contou há pouco que precisou até pegar um empréstimo para ajudar a pagar o primeiro livro. Olha só, hoje já é um empreendimento mesmo, já está na internet como um site, né, uma loja online, ou seja, é um negócio, assim, além de uma paixão e um prazer, é um negócio, né? Sim, é um negócio, né? Para ter mais visibilidade, né, também. Como eu disse, né, eu só quero que no outro livro, só quero que leia a minha poesia. Então, mesmo que não compre, mas visite o site lá, né, olhe lá, veja. Eu ainda não sei exatamente como é que nós vamos fazer, mas eu pretendo colocar alguns textos ali, alguns poemas, alguns contos, umas crônicas, para o pessoal ler também, né? Não só entrar só para comprar, mas entrar para conhecer o autor também, né? E para quem quiser te seguir, então, nas redes sociais, é só pesquisar Roberto Caroli, né? No Instagram, Facebook, no Threads, não é isso? Sim, em todos os canais é Roberto Caroli. Então não é difícil de encontrar, né? Não, nem um pouco. Tá fácil de procurar e fazer contato contigo lá também, interagir, né? Você responde também as mensagens que o pessoal te manda, né? Respondo sim, com muito prazer, né? Claro que às vezes pode acontecer de demorar a visualizar um pouco, mas sempre que eu visualizo eu respondo, porque eu acho que é a questão de ética, né? Você responder. E o interesse meu também, né? Se a pessoa teve interesse em me contatar, então eu tenho que ter interesse em responder, porque a pessoa teve essa consideração comigo, então eu também tenho que ter a consideração com a pessoa, né? É isso aí, tanto que respondeu prontamente também a esse convite para estar aqui no podcast Pitanguense do Dia, né? Aliás, te agradeço mais uma vez por ter aceitado e por ter tido essa disponibilidade de falar com a gente hoje. Eu que agradeço também, né? Porque é uma oportunidade, né, de falar, de expressar as minhas ideias, falar um pouco sobre mim. É sempre uma oportunidade. Então, eu agradeço a oportunidade e da honra de participar, e tenho certeza que o podcast está sendo muito ouvido, muito assistido. Tenho certeza que está tendo uma ampla divulgação, porque eu mesmo sou um assíduo ouvinte, né? Então eu creio que tem muitos outros como eu que são assíduos ouvintes. Então para mim é uma honra estar nesse grupo seleto de entrevistados. Eu creio que é seleto por enquanto, porque daqui a um tempo a sua intenção é entrevistar a Pitangui inteiro, né? Um por dia. Exatamente. Um por dia é muita coisa. É isso aí, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Exatamente. 365 dias, 365 entrevistados, né? Isso aí, a meta é essa, né? A meta é essa, mas não vamos colocar uma meta, vamos deixar a meta aberta, a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Porque eu acho que quando a gente coloca uma meta, a gente está colocando peso para a gente mesmo. Isso a gente fala assim, não é a minha meta, é a minha intenção. Né? Exatamente. Bacana demais. Roberto Caroli, nosso pitanguense do dia, valeu demais. Obrigado. Mais uma vez, prazerão tê-lo aqui. E com certeza os ouvintes também gostaram, assim como eu, gostei e adorei esse nosso papo. Foi muito bom conhecer um pouco mais sobre, né, o Roberto Caroli, sobre as suas obras, sobre as inspirações, né, que são muitas, as referências bibliográficas aí, que servem também de referência para o seu trabalho. Bacana demais, e com certeza os ouvintes também passaram a te conhecer um pouco mais e vão também, né? Fica o convite mais uma vez para seguirem lá o Caroli nas redes sociais. É isso aí, muito obrigado e um abraço para todos. Valeu, gente, até o próximo Pitanguense do Dia. Esse podcast que se propõe, então, 365 dias por ano, em anos bissextos, 366, né? Contar histórias de pitanguenses que se destacam em várias áreas, e hoje tivemos a honra de conversar aqui com o poeta e professor de língua portuguesa Roberto Carlos de Oliveira, o Roberto Caroli. Valeu demais, até a próxima edição.
Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui, região. 31 993 66 54 15. Repetindo, 31 993 66 54 15.